Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante e que pode mudar a sua vida ou a vida de alguém próximo a você. Os sinais perigosos da diabetes. Muitas pessoas no mundo sofrem com essa doença, muitas vezes sem saber. E os sinais podem ser sutis no começo. Então, nesse vídeo, vamos discutir os 10 sinais que você não pode ignorar, para que possa agir a tempo e proteger sua saúde. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessas informações. Antes de entrarmos nos sinais específicos, é importante entender o que exatamente é a diabetes. Diabetes é uma condição em que o corpo não consegue processar o açúcar ou glicose de maneira adequada. A glicose é a principal fonte de energia do corpo e ela entra nas células com a ajuda de um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas. Existem 3 tipos principais de diabetes. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina no pâncreas. Isso resulta em pouca ou nenhuma produção de insulina. Pessoas com diabetes tipo 1 precisam de insulina diariamente para sobreviver. Diabetes tipo 2. Esse é o tipo mais comum e está frequentemente associado a fatores como obesidade e estilo de vida. O corpo das pessoas com diabetes tipo 2 não utiliza a insulina corretamente, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Diabetes gestacional. Ocorre durante a gravidez e, embora geralmente desapareça após o parto, pode aumentar o risco de a mãe desenvolver diabetes tipo 2 mais tarde. O que é preocupante é que muitos sinais de diabetes podem ser facilmente ignorados ou confundidos com outras condições de saúde. Vamos agora explorar esses sinais perigosos com mais profundidade. Sinal 1. Sede excessiva. O primeiro sinal que pode indicar diabetes é a sede excessiva, conhecida como polidipsia. Sentir sede o tempo todo e beber grandes quantidades de água sem que essa sede seja saciada pode ser um alerta. Quando o nível de glicose no sangue está muito alto, os rins têm que trabalhar mais para filtrar o excesso de açúcar. Esse processo exige muita água, e o corpo acaba pedindo mais líquidos para se manter hidratado. É importante observar que a sede excessiva, por si só, não significa que você tenha diabetes. Mas se isso vier acompanhado de outros sinais, vale a pena ficar atento e procurar ajuda médica. Exemplo de caso. Imagina uma pessoa, digamos, João, que começou a perceber que estava bebendo mais de 3 litros de água por dia e, ainda assim, acordava à noite com uma sede insuportável. Ele achava que isso era normal, talvez por causa do calor ou estresse no trabalho. Mas, na verdade, era o corpo dele tentando desesperadamente controlar os níveis de açúcar no sangue. Conclusão deste sinal. Se você está experimentando sede incontrolável, beba bastante água, mas não ignore esse sintoma. Pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo no seu corpo. Sinal 2. Fome excessiva. O segundo sinal é a fome excessiva, ou polifagia. Você já sentiu aquela fome que parece insaciável, mesmo depois de uma refeição completa? Se isso está acontecendo frequentemente, pode ser um sinal de diabetes. A glicose é a principal fonte de energia do corpo, mas quando o corpo não consegue utilizá-la corretamente, você pode sentir fome, pois as células não estão recebendo a energia de que precisam. Isso cria um ciclo de fome constante, mesmo que você esteja comendo bastante. Parece contraditório, mas o corpo literalmente passa fome, porque não consegue acessar o combustível necessário. Exemplo de caso. Vamos voltar ao exemplo do João. Além de estar sempre com sede, ele começou a sentir uma fome intensa.
Comia o dobro do que estava acostumado no almoço e 1 hora depois já estava morrendo de fome de novo. No caso dele, isso era um sinal de que o corpo não estava usando a glicose adequadamente. Conclusão deste sinal: se você sente fome constante, mesmo comendo regularmente, é importante investigar a causa. Às vezes, essa fome exagerada está ligada diretamente aos níveis de açúcar no sangue. Sinal 3. Urina frequente. Outro sinal muito comum e muitas vezes ignorado é a necessidade de urinar frequentemente. Se você está indo ao banheiro com uma frequência muito maior do que o normal, especialmente à noite, isso pode ser um sintoma de diabetes. Como mencionamos antes, quando o nível de açúcar no sangue está alto, os rins trabalham mais para filtrar o excesso de glicose. Para isso, eles precisam eliminar grandes quantidades de água do corpo, o que resulta na necessidade frequente de urinar. Exemplo de caso: João também percebeu que estava acordando várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. No início, achou que era porque estava bebendo mais água, mas, na verdade, era o corpo dele tentando eliminar o excesso de glicose. Conclusão deste sinal: urinar frequentemente, especialmente à noite, pode ser um sinal claro de que seu corpo está tentando controlar níveis elevados de açúcar. Se isso estiver acontecendo com você, é importante consultar um médico. Sinal 4. Perda de peso inexplicável. A perda de peso inexplicável é outro sinal de alerta. Se você está perdendo peso rapidamente, sem estar fazendo dieta ou exercícios, pode ser um indício de que seu corpo não está absorvendo os nutrientes adequados. Quando o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia, ele começa a queimar gordura e músculos para obter energia, resultando em uma perda de peso significativa. Exemplo de caso: João, nosso exemplo, começou a perceber que suas roupas estavam mais folgadas, mesmo sem ter mudado sua alimentação ou rotina de exercícios. Ele ficou feliz no início, mas essa perda de peso era um sinal de que algo não estava certo. Conclusão deste sinal: se você está perdendo peso rapidamente e sem motivo aparente, esse é um sintoma sério que não deve ser ignorado. Pode ser um sinal claro de diabetes. Sinal 5. Fadiga excessiva. Se você está sentindo cansaço constante, mesmo após uma noite completa de sono, isso pode ser mais um sinal de diabetes. Quando o corpo não consegue usar a glicose adequadamente para obter energia, você pode se sentir exausto o tempo todo, pois suas células estão famintas. João notou que, além da sede e da fome constantes, ele estava sempre cansado. Subir uma escada ou até mesmo fazer pequenas tarefas do dia a dia parecia muito mais difícil do que antes. Conclusão deste sinal: a fadiga extrema e contínua pode ser uma indicação de que o corpo está lutando para processar a glicose. Se você se sente sempre cansado, mesmo após descansar, é hora de prestar atenção nesse sinal. Sinal 6. Visão embaçada. Se você notou que sua visão está embaçando de forma repentina, pode ser um sinal de diabetes. O excesso de açúcar no sangue pode afetar os olhos, mudando temporariamente o formato das lentes, o que causa a visão borrada. João sempre teve uma visão excelente, mas de repente começou a ter dificuldades para ler. Ele achou que era apenas cansaço, mas logo percebeu que algo mais sério estava acontecendo. Conclusão deste sinal: problemas de visão repentinos não devem ser ignorados, especialmente se você também estiver apresentando outros sinais de diabetes. Esse sintoma pode ser temporário, mas se não tratado, pode evoluir para problemas oculares mais graves. Sinal 7. Cicatrização lenta. A diabetes afeta a capacidade do corpo de cicatrizar feridas.
Se você percebe que pequenos cortes ou machucados estão demorando muito mais do que o normal para sarar, isso pode ser um sinal de alerta. Exemplo de caso. João se cortou ao cozinhar e notou que, mesmo após dias, a ferida ainda estava aberta e cicatrizando muito lentamente. Ele não deu muita atenção no início, mas isso era um claro sinal de diabetes. Conclusão deste sinal. A cicatrização lenta pode ser um sintoma sério e, se não tratado, pode levar a complicações ainda maiores, como infecções. Fique atento. Sinal 8. Formigamento e dormência nas mãos e pés. Sentir formigamento ou dormência nas mãos e pés é outro sinal comum de diabetes. Isso acontece porque níveis elevados de glicose podem danificar os nervos, especialmente nas extremidades do corpo. Exemplo de caso. João notou que suas mãos e pés estavam frequentemente dormentes, com uma sensação de formigamento constante. Ele achou que era por causa de sua postura no trabalho, mas esse era um sinal claro de neuropatia diabética. Conclusão deste sinal. O formigamento e dormência nas extremidades não devem ser ignorados, pois podem indicar que os nervos estão sendo danificados pela glicose elevada. Sinal 9. Infecções frequentes. Se você está sofrendo com infecções frequentes, como infecções urinárias ou infecções de pele, pode ser um sinal de diabetes. O sistema imunológico de pessoas com diabetes é comprometido, tornando-as mais suscetíveis a infecções. Exemplo de caso. João começou a ter infecções frequentes, especialmente infecções de pele, que nunca tinha tido antes. Isso era outro sinal claro de que seu corpo estava lutando para controlar a glicose. Conclusão deste sinal. Infecções recorrentes ou difíceis de tratar são um sintoma sério de diabetes e devem ser tratadas com atenção. Quanto mais cedo forem identificadas, melhor. Sinal 10. Mudanças no humor e irritabilidade. O desequilíbrio de glicose no sangue também pode afetar seu humor. Se você percebe que está mais irritado, ansioso ou experimentando mudanças bruscas de humor, isso pode ser um sinal de diabetes. Exemplo de caso. João, que sempre foi calmo, começou a notar que estava mais irritado do que o normal. Ele se pegava ficando frustrado com coisas pequenas, algo que não era comum para ele. Conclusão deste sinal. Se você ou alguém próximo está passando por mudanças de humor frequentes e não encontra uma explicação, isso pode ser um sinal de que os níveis de glicose no sangue estão descontrolados. Esses foram os 10 sinais perigosos da diabetes que você não pode ignorar. Se você está experimentando algum desses sintomas, é muito importante procurar um médico o quanto antes. A diabetes é uma condição séria, mas com o diagnóstico e tratamento corretos, é possível viver uma vida saudável e equilibrada. Se você gostou do conteúdo, achou útil ou conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal. Nos ajude a espalhar essa mensagem de saúde e cuidado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.